bem-vinda. Obrigada. Salia Carla. Eu só estás a rir. Nancy Biatch was bom shit. Vai te matar de flow shit. Sabe? Let's go. Hey, what's up, família? Sem nigga, nem 509 tá no building. Nancy Biatch. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Podcast. Desde já, agradecer a todo mundo que tem partilhado o canal, todo mundo que tem partilhado os episódios do Sem Podcast. E já agora, temos uma nova página do Facebook. É só pesquisar Sem Podcast e encontrem lá todas as novidades relacionadas ao programa. Bem, hoje vamos falar sobre abuso sexual. E tenho uma convidada muito especial e faço a apresentação dela, Lídia Carla. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite, pessoal. Sou a Lídia Carla. Sou modelo e sou empreendedora e recebi o convite a partir do Efraim, que é para vir aqui no programa falar sobre o abuso sexual. Mas já Efraim não é? Fala sobre Nancy Biatch. Nancy Biatch. Nancy Biatch fica mais importante. Efraim. Estou no do bem, né, Efraim? Mas continuando, né? O abuso sexual é uma cena que tem acontecido muito nos últimos tempos aqui na nossa sociedade, no mundo e etc. E o abuso sexual está muito relacionado ao assédio. E muita gente confunde até abuso sexual e assédio. Mas são coisas totalmente diferentes. E tu trabalhas como modelo fotográfica e permita-me expressar algumas das fotos que não são muito assim sensuais, sabe? E como é que tu lidas com esse mundo? As fotos, etc. É um assunto muito delicado. Yeah. Como é que eu lido com este tipo de situações? Acontece muitas vezes, mas isso parte da iniciativa. O modelo é que tem que meter um basta, tá vendo? Yeah. Quando o fotógrafo tem esse tipo de atitude, parte da modelo meter um basta. Mas isso tem acontecido várias vezes. Acontece de várias formas. Quando tu vais para fazer um serviço, pode ser de publicidade ou de fotografias, e o fotógrafo, nesse caso, depois das fotos, ele pede o teu número, pede para sair. Muitas das vezes tu dás no intuito de criar uma amizade, mas ele vem considerando as intenções e tudo mais. Então é o que acontece na sociedade. Agora cabe a nós meter um ponto final nesse tipo de situações. É sempre o fotógrafo, né, a tentar infringir, a tentar quebrar linha. Nem sempre o fotógrafo, muitas das vezes o agente também, ou nesse caso os bosses, precisamos assim dizer, dentro da empresa, são N situações. Tentam também assediar, etc. Sim, acontece. É uma cena boa delicada. Tipo, dentro de várias causas do abuso sexual, né? Uma coisa que eu noto boa aqui é tipo, uma criança, aqui nas famílias africanas, angolanas em geral, quando uma criança sofre assédio ou abuso sexual, se a menina aí contar, né, aos pais ou aos encarregados de educação, dizem sempre não, essa miúda que é assanhada, o pai, tipo, o motivo ou a pessoa que tentou abusar sexualmente não teria essa coragem. Defendem sempre o abusador, nunca a abusada. Tipo, gostaria de saber o que é que tu achas sobre isso, se essa cena é mesmo verdade, ou também tem vezes que a filha ou a jovem, né, é que permite isso e depois há um mau entendimento e acontece isso. Desde já, o abuso sexual é toda atividade sexual de forma forçada a partir do agressor para com a criança ou pré-adolescente. O problema das sociedades africanas é que eles não têm muito aquela relação de pai e filha, de conversar e tudo mais, porque é muito necessário os pais conversarem com as filhas sobre sexualidade, porque nas outras sociedades isso acontece, mas na nossa sociedade isso é muito... Existe uma grande déficit nesse tipo de situações. Os pais não conversam com as filhas, não se abrem. Para eles, se eu me abrir com a minha filha falar sobre sexualidade, é o errado.
Mas nas outras sociedades é necessário. Por exemplo, eu nunca conversei com meus pais sobre isso. Sim, eu também não, mas é necessário. Quando se tem a primeira menstruação, a mãe tem que conversar com a filha, o pai, os pais, a mãe e o pai nesse caso tem que sentar com a filha e falar: filha, a partir de agora tu és mulher, vais ter mudanças no teu corpo e tudo mais. E muitas das vezes o abuso sexual parte dos familiares, das pessoas mais próximas, nesse caso o pai, o padrasto, o tio, o amigo do pai. E muitas das vezes o pai que tem que ou a mãe é que tem que transmitir a confiança na filha de se abrir para conversar, tá vendo? Se eles não transmitirem esse tipo de confiança, a criança não vai se sentir confortável para falar sobre aquilo. Muitas das vezes, quando a criança se abre para conversar, o pai diz: ela está brincando, é algo da cabeça dela. Enquanto a criança está a dizer a verdade. Então, tem que ter um pouquinho mais de atenção nos pais. E uma criança, quando passa por isso, as alterações muitas das vezes se manifestam no comportamento. Se era uma criança alegre, passa a ser mais fechada. Se ria muito, passa a rir menos. Se aplicava na escola, se aplica menos. Então os pais é que têm que estar atentos nesse tipo de situações e nessa mudança de comportamento da filha ou do filho. Porque o abuso sexual não é só para as meninas, é também para os meninos, está a ver? Também acontece bueno nas escolas. Professores que tentam nas alunas, mas muitas das vezes são as alunas que tentam. É verdade, infelizmente. E sempre o professor sempre quer mal visto nesse caso. Tipo, não, o professor não é que tenta, que queria, mas o professor sempre evita. Já viste uma situação dessas? Sim, já vi uma situação sim. Até porque nas escolas tem muitas meninas a aparecerem grávidas. Pré-adolescentes, crianças a aparecerem grávidas. Então, pelo menos o pai não é o professor. Sim, muitas das vezes é o professor. Agora, nem sempre a culpa recai sobre o professor. Muitas das vezes as alunas é que tomam a iniciativa. Acontece muito esses tipos de casos, esses casos do gênero. E tipo, de uma das causas uma das consequências do abuso sexual é a depressão, tá? A depressão. Isso causa um transtorno mental enorme. Pode deixar traumas e etc. Eu gostaria de saber qual é a tua opinião sobre a depressão nesse caso. Tá? Tipo, será que é possível evitar com que isso aconteça? Só para evitar, como é que devemos evitar isso? Será que só com o diálogo é suficiente para evitar o abuso sexual e posteriormente a depressão? Para evitar o abuso sexual é necessário que os pais tenham uma boa relação com os filhos, que os pais conversem com os filhos e que tenha aquele tipo de ligação que quando tiver uma iniciativa por parte do agressor, logo de primeira a filha se manifeste para com o pai ou para com a mãe para que não possa acontecer o abuso. Agora, no outro caso que tu disseste sobre a depressão após o abuso sexual é muito frequente. Agora, depois de se identificar uma vítima de abuso sexual, agora, a parte dos pais, a iniciativa de levar a filha para ter um acompanhamento de um psicólogo para que não leve para um outro lado, que é aquilo de tirar a vida, porque a criança depois vê que não tem mais sentido, vê todos os homens como se fossem iguais. Então, deixa de acreditar no amor, etc. Sim, então tem que ter um acompanhamento específico que é para que não aconteça esse tipo de situações. Tocaste no ponto dos psicólogos. Eu penso que aqui na nossa sociedade ainda existe um certo tabu em ir ao psicólogo. Qual é a tua opinião sobre isso? Normalmente dizem quem vai ao psicólogo é maluco. Sim, é isso. Só que não, é muito necessário. Tem pessoas que sofrem de ansiedade, tem princípio de depressão e vão ao psicólogo e nem com isso são malucos. Então, se eu tiver, eu por exemplo sou muito ansiosa. Eu não tenho acompanhamento de um psicólogo, mas na minha escola tem uma professora que é psicóloga e eu converso com ela às vezes. É algo muito necessário. Tu vais sentir que estás
Tens mesmo a que desabafar. descarregar, tá vendo? Tens que É tirar tudo algo que tá muito dentro. relaxante, faz muito bem, aconselho. Eu tenho uma pergunta só que esqueci, mas vamos continuar. Agora vamos fugir um pouco dessa cena do abuso sexual e etc. Tu és modelo, intitulas como modelo fotográfica, né? Para publicidade e etc. E também acho que há 2 anos atrás que participaste de um concurso. E uma cena que eu vejo bem aqui é que a maior parte das modelos assim, né? Só aparecem quando há concurso. Por quê? Tipo, será que vocês não pensam? E depois? Qual vai ser o meu próximo passo? Será que eu vou continuar a encarar isso como um passatempo? Só vou mesmo aparecer quando há concurso? Só quero popularidade nesse caso? Ou será que eu pretendo fazer algo para além disso? Agora isso depende de cada uma, porque cada um tem os seus projetos e objetivos. Mas podes falar no teu caso? Sim, no meu caso, eu participei do concurso, acho que faz 1 ano ou 2 que eu participei do concurso. Eu dei um tempo na minha carreira profissional como modelo, porque eu estava a dar prioridade nos meus estudos. Sim, eu estava a dar prioridade aos meus estudos, por isso é que eu dei um tempo na minha carreira como modelo. Mas não quer dizer que eu deixei para trás, até porque já vou começar a ter alguns projetos à vista e vou retornar à minha carreira. Então, depende muito de cada uma. Sim, E fazes parte ou fizeste parte de alguma agência de modelos? faço parte de uma agência, faço parte da Mucubal. Eu já ouvi falar do Cubão. E dentro do concurso, tipo, qual é o ambiente, tipo, a interação com as colegas? Como é que funciona, tipo, em termos de a dinâmica da cena, tipo, prêmios, etc. Tipo, vocês recebem mesmo, tipo, em termos de vestimenta, né? Vestimenta, tipo, vocês é que preparam as vossas roupas ou a própria organização do concurso tem já alguém responsável para fazer isso? Olha, isso depende de concurso para concurso. No concurso em que eu participei, na primeira fase a gente preparou as nossas roupas. Preparamos tudo, custeamos tudo. Mas na segunda fase foi diferente. A direção do concurso deu-nos um valor para cada uma. Que ajudou um pouquinho, mas não foi tudo, mas ajudou um pouquinho. Então, tipo, para além tipo, do prêmio, tipo, das pessoas que ganharam, né? O que é que mais te marcou ao participar nesse concurso? Tipo, a experiência foi boa, te arrependes? A experiência foi muito boa, pude aprender muita coisa, pude ganhar muita experiência. Mas me arrependo um pouquinho. Porque eu não gosto muito de ficar nos holofotes, não gosto muito de ficar na vista de todo mundo, eu gosto de fazer as coisas no sigilo. E estás a ver, depois do concurso, eu ganhei um pouco de visibilidade, onde eu passo as pessoas, essa fulana participou do concurso, tá vendo? E é um pouquinho aborrecido a angariação. E a angariação? A gente organiza feiras de cabelo. Tipo, como é que eu posso te explicar? As pessoas vêm, a gente cria flyers e não sei o que, as pessoas vêm e vão desfrutar dos serviços, mas em troca trazem um donativo. Ok. Com estes donativos é que a gente faz chegar para as pessoas que estão a carecer. Sim. Então é tipo uma troca. Tipo uma troca é só trazer donativo. Sim, assim mesmo. E já aconteceu? Ou está para acontecer? Já aconteceu uma edição? Sim, uma edição, volta a segunda. Sim. É mesmo esse projeto que estás a divulgar? É mesmo esse? Sim, é esse projeto. Ok. No momento. E a aderência tem sido boa, mais ou menos assim? Tem sido boa. Agora, voltando um pouco no tema abuso sexual. Tipo, na tua opinião, qual é o impacto que isso causa na sociedade? O abuso sexual, o que é que causa na sociedade? O que é que a gente perde com isso? Quanto mais acontece o abuso sexual, o que é que a gente perde? Eu acho que o abuso sexual, infelizmente, é um fator que acontece na sociedade, principalmente na nossa sociedade, a sociedade angolana. Infelizmente, tem sido esta realidade e a única coisa que o pessoal tem que fazer é arranjar formas de evitar que se alastre. Eu fiz uma pesquisa
E a resposta dos agressores é que eles buscam a satisfação sexual. Mas E eu me perguntei, desculpa a expressão, com tantas prostitutas, por que tu não pagas uma, em vez de abusar de uma criança e roubar sua inocência? Estás a ver? Uma cena que merece mesmo uma grande reflexão, porque eu vejo que pouca gente fala sobre isso. Acontece e deixamos passar, tipo que não aconteceu. Sim. Mas é uma cena que precisa ser refletida. Nós já estamos quase a terminar, mas agora tem um joguinho aqui para animar um pouco as coisas. É um jogo de adivinhas. Eu vou fazer a pergunta e tu vais ter que dizer o que é. Eu não sou boa com adivinhas, eu não gosto de surpresa. Yeah. É uma coisa, dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Uma coisa. Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Uma coisa. Epá, meus niggas que estão aqui no building também podem participar. Mundo. Ah, ele já sabia. Nada. Não. Já sabia sim. Não sabia. Até pensei que era o cinto, mas para ver. Não sei do lugar. Também não sai do lugar. O mundo. O mundo ou o planeta, bro? É o planeta. Antes faz, ele eu já acho sabia. tudo, mas eu não sabia, sério. Mas agora tem um relógio. A resposta verdadeira? Yeah. Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Tem mais uma. Tem cabeça, tem dente. Tem cabeça e tem dente. Dinossauro. Calma, eu acabei de fazer a pergunta. Tem cabeça e tem dente, mas não é pessoa. E nem um bicho. Tem cabeça, tem dente, mas não é pessoa, nem um bicho. Não, responde tu. Tem cabeça. Acho que Tem dente. acho que é o alho. Chega comigo. Ele sabia. Comigo não sabe, não sabe, ele não sabe. Deixa de sangue, mas never mind. Yeah. Depois ele faz parte da Olha, Equipa, eu mas nunca vi essas coisas que ele faz aí. Ele não tem contato Acesso com nesse mão. o material, não tem. Desde mais estamos a nos ver hoje. Yeah. Agora, aliás, eu falo. Agora, não sei. Yeah, nesse caso. Mas é, porra. Acabei. Uma Não lei. acertei nenhuma sobre a família. Não, Yeah. vais acertar. Mais uma. Não se come, mas é bom para comer com ele. Se a comida está de fora, a comida está de fora, a comida está de fora. Não se come, mas é bom para comer com ele. Mas eu vou te dizer. Chega! Oh, ganha, papi, foste muito distante. Não é um papo. Eu também estava a pensar nisso. Não é um papo. Estás falando mesmo de comer comida, não outras Não, coisas. comida como? O que é que uma impressora disse a outra? Isso é dura. O que é que uma impressora disse a outra? Não sei. Essa folha é tua ou impressão minha? Como eu quero pensar que é? Oh, são duas impressoras. Yeah. Essa Eu folha estava é pensando em tua. dizer imprime. Eu não me vamos lá. copiei. Mais duas. O que é que o 4 disse ao 40? Eu tenho um cedo, você não. Passa a bola. What the fuck? A última. Nunca volta, mas nunca foi. Nunca volta, nunca foi. Essa aqui eu também não sei. Yeah, também não falo. Ela vai ter que acertar essa. Eu também não sei mesmo. Também não sei. Nunca volta. Mas nunca foi. Mas não sei, não faço ideia. Mas tem outra. Não, mano, deixa mesmo essa. Calma aí. Ela vai responder. Ela sabe. Dá só uma ideia, cara. Nunca volta. Mas nunca. Mas nunca foi. És. Eu sabia que ela ia fazer esse nome, Jura? Oh, tem sentido, não? Esta foi como? Nunca foi porque. Eu nunca fui como. Essa é uma ação perigosa. Não faz sentido. É. Mas Eu nunca fui. Não, Porque foi namorada, talvez foi uma Yeah. invasão. Agora tem outra. Foi feita para andar, mas ninguém anda com ele.
com ela. Foi feita para andar, mas ninguém anda com ela. Até melhor, foi feita para andar nela, mas ninguém anda com ela. Vou facilitar um pouco. Foi feita para andar nela, mas ninguém anda com ela. Show. What the fuck? Eu tenho a xerica da um. Ei, a estrada. Yeah, rua. Ui, fala sério. Só Yeah, ele é bom rua. nesse jogo. Estrada, rua. Porra, Adriano. Foi feita para andar nela, mas ninguém anda com ela. Yeah. Ele é bom nesse jogo. Yeah. Ela tá escutando um gajo, Yeah. mas never Sim, mind. sim. Mas chegamos ao fim do nosso Não sei de programa. nada, sério. Muito obrigado. Mas antes de terminar, tenho aqui de fazer uma cena aqui, de agradecer a todo mundo que ajuda com que esse programa seja realizado. Primeiramente, muito obrigado, meu cota-chefe Mino. Minha nigga Yam Papi também está aqui no building. Uncle B, what's up, bro? Meu cota Chivas, shout out. Nolas B, Pedro Carlos, Irineu Hermes, Senhor das Artes, meu designer e é tudo, sem podcast. Tens alguma dica para dedicar a Lídia? Não, acho que fala só Tanzibiates. Tanzibiates. Friends of past. Ansibiate. Redes sociais, Schleider. Redes sociais, etc. Se queres que eu Depois do Celo, bro. vendo? Você gostou muito. Podem seguir as minhas redes sociais. O meu Instagram é LidiaCarla17 e o meu TikTok é LidiaCarla18. E obrigada pelo convite. Yeah, people, subscrevam o canal Tanzibiates. Let's go. Let's go. Let's go. Ansibiate é boy bom, shit. Vai te matar de flow, shit. Sabes que eu sou boy bom, Ansibiate criou,